Algumas características que já foram citadas pelo O'Keefe, agora saindo da questão dos conceitos e aplicando mais ao torneamento, é que para minimizar o balanço da ferramenta, é importante você minimizar o balanço da ferramenta para você obter uma melhor estabilidade. Então, quando o O'Keefe falou de você usar por uma ferramenta sólida um L sobre D de 2, uma ferramenta, se você quiser L sobre D maiores, balanços maiores, você pode usar ferramentas com modo-elasticidades maiores, de metal duro, por exemplo. Ou, se você quiser ainda balanços maiores, você pode utilizar ferramentas amortecedoras. Isso tudo é para trazer estabilidade na hora da usinagem, principalmente por torneamento interno. E por que principalmente por torneamento interno? Porque o torneamento interno tem características diferentes em relação ao torneamento externo, que é o balanço da ferramenta. Então, na direção radial, a ferramenta tem uma tendência muito maior à deflexão do que no torneamento externo. A estabilidade aumenta proporcionalmente ao diâmetro da ferramenta, o que significa se eu usar L sobre Ds curtos, menores, com diâmetros maiores de ferramenta, eu tenho uma estabilidade maior do meu sistema. Mas existem algumas limitações. Eu quero usinar interno, então, para eu ter uma estabilidade maior, em vez de eu usar uma ferramenta de 16, eu vou usar uma ferramenta de 25. Você tem que se preocupar com a geometria da sua peça, porque eu tenho a limitação do avanço e do recuo da ferramenta, do movimento, dos radiais da ferramenta, e também tenho que me preocupar com a saída do cavaco. Então, isso são outras características que eu preciso considerar na hora de tornear internamente. Outro ponto importante é a fixação da ferramenta. Um bom encaixe da ferramenta na torre e um preciso alinhamento no centro da peça com a ponta da ferramenta são essenciais para eu ter estabilidade no corte. Então, acho que são noções básicas, mas também importantes de a gente insistir para ter estabilidade no corte com baixas rugosidades e não prejudicar e diminuir a vida da ferramenta. Outro trecho que eu acho que é importante a gente ressaltar é se o raio da ponta, vamos dizer que você mantenha o raio da ponta da ferramenta o menor possível para reduzir a vibração, mas vamos supor que você mantenha o raio da ponta da ferramenta e aumente o avanço, o acabamento da peça ele pode ser danificado. Não apenas por conta da geometria da ferramenta, que eu coloquei uma equação que determina a rugosidade máxima a partir do avanço e a contribuição geométrica da ponta da ferramenta, mas também a rugosidade ela pode ser danificada pela vibração do sistema e que pode aumentar as forças de corte e a força de avanço por si só. O aumento do avanço também vai implicar, segundo diversos autores, na geração de tensões residuais de compressão, aquelas que o O'Keefe falou no começo. Em relação aos tipos de vibração que podem ocorrer na usinagem, não apenas no torneamento, mas também no fresamento. Eu tenho as vibrações livres. O que seriam as vibrações livres? O movimento de um pêndulo, por exemplo, seria as vibrações livres. As vibrações forçadas, quando eu tenho uma força que gera essa vibração, uma força externa, e as vibrações autoexcitadas. Essas vibrações autoexcitadas, eu posso caracterizar também como uma vibração de usinagem. E para esse tipo de vibração autoexcitada, nós damos um nome que é o chatter. Esse chatter eu expressei por essa figura que vocês podem observar. E ele ocorre devido a essas variações das condições de corte, não só da profundidade de corte, mas também da velocidade de corte e do avanço. Então, os parâmetros de corte devem estar bem alinhados
para a gente evitar essa vibração. Então, é importante seguir, né, o catálogo e as especificações da pastilha, da Sandivic. E dessas condições de corte, durante a usinagem, sob alguns parâmetros específicos de processo. Essas variações geram esforços de corte, cujas frequências produzidas são próximas da frequência natural. Aquela frequência natural que a gente quer evitar, que a gente quer sair de perto dela, né, ou mais afastado possível. Então, eu trouxe alguns gráficos de vibração, porque é difícil, né, a gente... no pé da máquina, a gente verifica a vibração, às vezes, pelo ruído, né? Mas a gente não consegue, no pé da máquina ali, existem tecnologias hoje para isso, tem máquinas e softwares que a Sandivic desenvolve, mas a gente não consegue medir a vibração durante o processo se a gente não tiver ali um acelerômetro, por exemplo. Então, foi pego alguns sinais de vibração no acelerômetro, com um corte estável, que é aquele corte em que as condições de corte, velocidade, avanço e profundidade estão favoráveis. E quando eu tenho uma instabilidade no sistema e aquele deslocamento, aquela amplitude que eu tinha dito no começo, ela aumenta drasticamente e começa a ocorrer o chatter. E essa instabilidade traz problemas, tanto para a peça, tanto para a rugosidade da peça, tanto para a ferramenta, né? Para o inserto em si. Essa frequência, depois que isso aqui está no domínio do tempo, a gente usando algumas transformadas, a gente consegue identificar essas frequências no domínio da frequência, não no tempo. E se você perceber, quando o corte ele está... Aqui tem uma frequência estável e aqui uma instável. As amplitudes de vibração, elas, aqui é 10 a menos 3, elas podem variar bastante. E com essa variação de amplitude, a gente consegue verificar no perfil da superfície da peça. Então, quando eu tenho um perfil com corte estável, claro que ele não é desta maneira, um perfil não é um perfil real, é um perfil desenhado, apenas ilustrativo. Mas se você for comparar com o perfil da superfície vibrada, eu tenho essa variação de picos e vales. Então, se eu for considerar uma superfície estável com uma superfície que existe o chatter, eu tenho essas marcas de chatter. Então, aqui eu trouxe algumas ilustrações que mostram que não só no torneamento existem essas marcas de chatter, quando a vibração está no corte instável. Então, eu também tenho no fresamento, aqui está alguns formatos de marcas também na furação, no torneamento externo, no rosqueamento, e no fresamento com parede fina, fresamento de cabeça dupla, e no torneamento entre pontas também. E como evitar a vibração no torneamento interno, por exemplo? Eu vou um pouco que repetir o que o Oki já disse, mas é importante, quando você setar o sistema, você primeiro preocupar-se com uma fixação muito estável, bastante eficiente, e evitar desalinhamentos, né? Então, da ferramenta em relação à ponta, em relação à ponta em relação ao alinhamento do torno. Então, aqui eu tenho um exemplo que é a Silent Tools, que ela ajuda nesse alinhamento. Eu tenho, por exemplo, aqui a fixação mais recomendada. EasyFix aí, né, Wallace? Isso, eu falei o quê? Silent Tools. Não, Silent Tools não é isso aqui, não. Isso aqui é EasyFix. Perdão, Jordan, muito obrigado pela... Valeu. Tem a Silent Tools, a EasyFix,
que facilita a sua fixação. Eu vou mostrar um caso prático que foi estudado em laboratório, e uma fixação em que a ferramenta esteja envolvida, em que ela envolva a barra de tornear. Isso facilita, isso de uma certa forma, eu vou mostrar mais para frente, que aumenta a frequência da barra, aumenta a rigidez e afasta ela da frequência natural.